Olá, pessoal! Hoje a gente vai tratar do crescimento da firma e a firma multidimensional, que é dando início ao nosso terceiro tópico do curso. Então, a gente já viu na parte histórica em qual contexto ocorreu a formação da grande empresa norte-americana. Nessa aula que a gente ainda se baseia num texto de Chandler, a gente vai tentar entender junto com ele como que se deu a investigação sobre estratégia e estrutura, como que as duas questões se relacionaram na grande empresa industrial norte-americana. A ideia inicial do autor era entender como diferentes empresas executam a mesma atividade. E aí o nosso foco vai ser na questão da atividade de administração, a questão administrativa da empresa, vai ganhar um destaque muito importante, tanto de estudiosos quanto dos próprios empresários. E por que isso ocorre? Porque desde a Segunda Guerra Mundial, a gente observa uma expansão muito grande da economia. Esta expansão da economia favoreceu um rápido crescimento das empresas, e a partir do momento que a gente tem uma economia maior e empresas maiores, vão surgir problemas administrativos muito mais complexos do que os que eram observados até então. E a pergunta que a gente vai pensar nessa aula é por que as empresas ampliaram seus negócios, assumiram novas funções, ingressaram em novos ramos de atividades e por que cada uma dessas iniciativas exigiu um novo modelo de administração. Quais foram as mudanças na administração? A gente está falando em termos de mudanças na estrutura de organização das empresas, e essas mudanças elas vão surgir como novas formas e métodos que vão revelar necessidades de mudanças. Tanto necessidades quanto oportunidades que surgem tanto dentro quanto fora da empresa. E a partir dessas novas formas, desses novos métodos, dessas mudanças, dessas oportunidades, qual que vai ser a estrutura adotada para administrar as grandes empresas? E quem vão ser os agentes inovadores nesse contexto de mudança estrutural? Vai surgir nesse contexto a organização multidimensional. Ela vai ser adotada pelas empresas industriais das mais diversas atividades, então não vai ser específico de algum tipo de mercado, de setor produtivo. E ela está organizada em basicamente dois grandes blocos, que o primeiro é o escritório central, responsável pelo planejamento, coordenação, avaliação do trabalho das outras divisões operacionais e pela distribuição dos recursos necessários. E o segundo bloco é das divisões operacionais, que vão ser responsáveis pelos resultados financeiros e por seu sucesso no mercado. Então, a gente tem aqui uma estrutura descentralizada, ela tem diferentes dimensões. O escritório central, que cuida da questão do todo, em termos de planejamento, em termos de estratégia. E a gente tem as divisões operacionais responsáveis mais de perto pela questão produtiva mesmo. Então, aqui é um organograma. A gente tem o escritório geral. Desse escritório geral, a gente vai ter vários grupos de linha de produto ou região. E para cada linha de produto ou região, a gente vai ter uma série de departamentos, de unidades, departamento de venda, engenharia, manufatura, compras, finanças e unidades de contabilidade, compra, fábrica. Então, departamento, uma unidade maior e abaixo dele ainda unidades menores, mais específicas. As primeiras empresas que se reorganizaram nesse sentido foi a DuPont e a General Motors, que se reorganizaram logo após a Primeira Guerra, a Jersey Standard em 1925 e a Sears em 1929. O interessante aqui é que, embora a gente tenha 4 empresas distintas se reorganizando, elas vão desenvolver a sua estrutura de forma independente. Então, não existe uma imitação. Cada uma enxerga os seus problemas, considera que os problemas de si mesma
é um problema único, e a partir desses problemas elas buscam soluções administrativas inovadoras, e essas inovações vão tornar-se modelos de administração, vão determinar a nova estrutura administrativa dessas empresas. Quais foram os fatores importantes observados nesse estudo? Primeiro, que para entender o surgimento da nova forma administrativa era necessário conhecer a antiga forma de organização. Um segundo ponto é que mudanças na estrutura organizacional elas são associadas às maneiras pelas quais a firma se expande. Então, a gente não pode analisar essa mudança sem analisar a forma como a firma se expande. Tais modelos de crescimento vão refletir mudanças na economia norte-americana. Então, não basta estudar a questão organizacional, é necessário também analisar a questão do contexto histórico, do contexto da economia norte-americana no período. E reorganizações são influenciadas pelo nível de desenvolvimento em que se achava a ciência administrativa. Né? Então, se eu vou propor uma mudança do método administrativo, eu preciso ter ferramentas em termos da ciência administrativa que me permitam essas mudanças. E diante desses 4 pontos, né, desses 4 fatores importantes, o Chandler ele vai observar que existe uma necessidade de ampliar aquele estudo, aquela pergunta que ele fez inicialmente. E aqui ele vai buscar, então, uma forma de avaliar o impacto dos fatores econômicos e administrativos mais gerais sobre o crescimento e a organização dessas empresas. E para isso, para entender o impacto desses fatores sobre o crescimento, ele vai comparar a experiência dessas 4 empresas pioneiras, que a gente já citou, com a de muitas outras empresas, companhias de porte semelhante. E aí, o que é identificado? Primeiro, as características da grande empresa. Né? Quando a gente pensa na grande empresa, a gente está pensando em uma empresa industrial, privada com fins lucrativos, uma empresa capitalista, que vai ser um organismo autônomo, que existe independente dos indivíduos que a compõem. Então, se todo mundo aposentar na empresa, vão vir novas pessoas para manter essa empresa funcionando. Porém, é importante destacar que a atual saúde da firma e o futuro crescimento, o desenvolvimento e a lucratividade dela dependem dos indivíduos, dos executivos especialmente. Esse executivo ele não está diretamente ligado à realidade produtiva, ele é um planejador, um administrador. Ele delega funções, então ele vai distribuir recursos para que as metas sejam atingidas e ele vai coordenar, avaliar de que maneira a empresa deve agir, quais devem ser o planejamento estratégico dessa empresa. Então, a gente tem o escritório central, que vai ter esse papel de avaliação, planejamento, coordenação e alocação de recursos e das decisões estratégicas. Abaixo desse, um escritório central, que vai administrar uma série de departamentos. Nos departamentos, a gente tem escritórios departamentais, que vão coordenar, avaliar e planejar atividades das unidades específicas, considerando a especificidade da sua linha de produto e considerando as decisões estratégicas tomadas lá pelo escritório geral. E a gente tem escritórios de unidades de campo, que são escritórios menores que vão gerenciar e executar a atividade de fim, né, que é o motivo de existir daquela empresa. Então, a gente tem as funções distintas, que elas são muito importantes aqui. A gente tem os empresários, os administradores, os executivos, que vão tomar essas decisões estratégicas e vão atuar numa escala nacional ou global, né? A gente já está caminhando para as empresas globais, para as companhias globais. E os gerentes têm função de executar as tarefas. Então, eles vão atuar em escala nacional, dentro dos escritórios das linhas de produto e local, como gestores das unidades.
O mais interessante aqui é que a gente está vindo de um contexto onde a divisão interna das empresas era um fruto da divisão do trabalho. Aqui não é mais assim. A divisão interna ela vai surgir de uma necessidade de adaptação da estrutura administrativa a um certo posicionamento estratégico. Então, a gente tem uma expansão estratégica em termos horizontais ou verticais, que torna a empresa muito grande, e essa mudança essa expansão em termos da empresa e das estratégias da empresa para alcançar os mercados exigiu uma nova estrutura corporativa. Então, a primeira mudança vai ser a estratégia. Essa estratégia leva a uma expansão geográfica, que leva à integração tanto horizontal quanto vertical, ou a diversificação dos produtos. E essa integração, essa diversificação, essa expansão geográfica geram a necessidade de uma nova estrutura corporativa. Porque não é mais possível que a gente tenha um escritório central em algum canto, administrando, coordenando e gerindo toda uma companhia que está numa área geográfica muito grande, que abrange uma quantidade de produtos muito grande. Okay? Então, essa estrutura das empresas ela é repensada à medida que a estrutura antiga se torna obsoleta e ineficiente. A estrutura antiga não atende mais às necessidades da nova grande empresa norte-americana. E aí, ao não atender mais às necessidades da nova grande empresa norte-americana, as empresas, os executivos têm que pensar em estruturas alternativas. E nesse contexto, a mais eficiente que surge e a que sobrevive vai ser a firma multidimensional. Concluindo, então, segundo Chandler, o corolário dessas proposições é que a estrutura acompanha a estratégia e que o tipo mais complexo de estrutura é resultado da articulação de várias estratégias básicas. Então, a gente tem um incremento do volume que gera a criação de um escritório administrativo para lidar com uma função em uma área local. A dispersão geográfica gera a necessidade de uma estrutura departamental e uma chefia para administrar a unidade local. Então, a gente vai ter cada mudança na estrutura, na estratégia, leva a uma necessidade de uma nova estrutura. Então, a referência desse pedaço aqui vai ser o Chandler. E a gente, um capítulo Introdução à Strategy and Structure. E a gente se vê na próxima aula.